Parte 1. A Revolução de 34. O salto social e a conquista das mulheres. Olá, eu sou Daniel e retomamos nossa jornada pela história dos direitos humanos no Brasil. Na parte anterior, analisamos a alvorada da República, com seus avanços no sufrágio direto e suas dolorosas exclusões. Agora, vamos adentrar um dos períodos mais complexos e transformadores de nossa história, a era iniciada com a Constituição de 1934. Este documento, frequentemente chamado de Constituição Getulista, representou um avanço social tão imenso que muitos o consideram um verdadeiro boom nos direitos dos cidadãos. Até hoje, a figura de Getúlio Vargas é lembrada, por muitos, como a do maior presidente do Brasil, principalmente por causa das conquistas sociais desta época, ainda que, como veremos, sua trajetória tenha sido marcada por profundas contradições. Esta Constituição trouxe uma marca inegável de diretrizes sociais. A primeira grande mudança foi o fortalecimento do poder do governo federal, centralizando as decisões. Mas a mudança mais sentida na vida cotidiana dos cidadãos foi, sem dúvida, a instituição do voto obrigatório e crucialmente secreto a partir dos 18 anos de idade. Parece algo simples hoje, mas até aquele momento, o voto não era secreto. Imaginem a pressão, a coação, a dificuldade de expressar a própria vontade, quando todos podiam ver sua escolha. O voto secreto foi a garantia da liberdade de consciência do eleitor. E, em um dos avanços mais significativos de toda a nossa história, esta Constituição finalmente garantiu o direito de voto às mulheres. Pensem nisto. Foi somente em 1934 que metade da população brasileira conquistou o direito de participar do processo político. Um marco inimaginável até então, mas que se tornou realidade. Contudo, a universalidade ainda não era completa. A proibição do voto aos analfabetos e mendigos foi mantida, uma sombra que persistia sobre a promessa de cidadania plena. Outra inovação de imensa importância foi a criação da Justiça Eleitoral, uma instituição pensada para organizar, fiscalizar e dar mais lisura ao processo de votação. Esta foi a arquitetura inicial da Revolução de 34. Depois de explorarmos essa base, vamos mergulhar na próxima parte nos direitos que nasceram para proteger o cidadão em seu trabalho e em sua relação com o Estado. Parte 2. O cidadão protegido, a justiça do trabalho e as novas garantias. Na parte anterior, vimos os gigantescos avanços políticos da Constituição de 1934, como o voto secreto e o sufrágio feminino. Agora, vamos nos aprofundar em outra face desta revolução: a criação de direitos e instituições para proteger o trabalhador e o cidadão comum. Se por um lado a Constituição ainda excluía os analfabetos do voto, tratando-os infelizmente como se não pertencessem à sociedade, por outro lado, ela lançou as bases para a proteção daqueles que formavam a força de trabalho do país. A maior herança social desta Constituição foi, sem dúvida, a criação das primeiras leis trabalhistas consolidadas. Foi neste momento que foram instituídas a jornada de trabalho de 8 horas diárias, o direito ao repouso semanal e as férias remuneradas. Mas o legislador daquela época compreendeu uma verdade fundamental: não basta apenas dar um direito, é preciso criar um mecanismo para garanti-lo. Dar um direito sem oferecer uma forma de exigi-lo é o mesmo que não fazer nada. E por isso, a grande inovação foi a criação da Justiça do Trabalho. Muitos hoje acreditam que ela sempre existiu. Mas a verdade é que esta justiça, dedicada a socorrer o trabalhador, o lado mais fraco na relação de emprego, nasceu apenas em 1934. Foi uma conquista social de suma importância, um porto seguro para garantir que as novas leis fossem cumpridas. Além da proteção no trabalho, a Constituição também criou novas ferramentas para o cidadão se defender contra o próprio Estado. Nasceram ali o mandado de segurança, para proteger um direito líquido e certo que não seja amparado por habeas corpus, e a ação popular, que permite a qualquer cidadão questionar judicialmente atos lesivos ao patrimônio público. Eram instrumentos que davam voz e poder ao indivíduo. A criação da justiça eleitoral que já mencionamos também merece um destaque especial aqui.
Embora as fraudes não tenham desaparecido por completo, esta nova instituição representou um esforço grandioso para limitar a corrupção e as manipulações que historicamente manchavam as eleições brasileiras, fiscalizando o processo de forma mais severa e contundente. Portanto, o ano de 1934 nos deixou um legado de proteção em múltiplas frentes. Após este período de conquistas tão expressivas, o Brasil infelizmente daria seu primeiro grande passo para trás, como veremos na próxima parte, ao mergulhar na escuridão do Estado Novo. Parte 3. A noite do Estado Novo, o golpe e os tribunais de exceção. Até agora, nossa jornada pela história dos direitos humanos no Brasil vinha sendo uma escada de avanços, com a Constituição de 1934 representando o degrau mais alto que já havíamos alcançado. Contudo, chegamos agora ao primeiro e mais drástico retrocesso de nossa história. Getúlio Vargas, o mesmo homem popularmente conhecido como pai dos pobres e arquiteto das grandes conquistas sociais, deu um golpe de Estado em 1937. A argumentativa oficial, a desculpa usada para justificar a ruptura, era a necessidade de impedir um suposto avanço comunista no Brasil. Sob este pretexto, foi instituído o chamado Estado Novo, e com ele quase todas as luzes da cidadania foram apagadas. A característica mais sombria deste período foi a criação dos polêmicos tribunais de exceção. O que é um tribunal de exceção? Para entender a gravidade disso, precisamos pensar em como a justiça funciona hoje. No Brasil, o sistema adotado busca ser igual para todos. Eu, você, qualquer pessoa, somos julgados pelo mesmo tribunal, de forma igualitária, buscando-se sempre um processo justo. Naquela época, não. Os tribunais de exceção eram cortes criadas especificamente para julgar certos tipos de crimes, e, na prática, certos tipos de pessoas. Eram tribunais feitos sob medida para perseguir os opositores do regime, especialmente aqueles acusados de cometer crimes contra a segurança do Estado. E o que era considerado um crime contra a segurança do Estado? Praticamente qualquer ato que o governo entendesse como uma ameaça ao seu poder. Se um grupo de pessoas se reunisse para discutir política, e o governante interpretasse aquela reunião como uma tentativa de limitar seu poder, aquilo era enquadrado como um crime contra a segurança nacional. As consequências eram terríveis. As pessoas eram julgadas por esses tribunais especiais, e o resultado era quase sempre a condenação. Pessoas desapareceram, foram torturadas, foram mortas. Todo o absurdo inimaginável ocorreu neste período. O Estado de Direito foi suspenso, e em seu lugar, foi declarado um estado de emergência permanente, suspendendo quase todas as liberdades que o ser humano tinha direito. Este foi o início da noite. Na próxima parte, detalharemos exatamente quais direitos foram brutalmente suprimidos durante os anos de chumbo do Estado Novo. Parte 4. A supressão das liberdades, a vida sob censura e vigilância. Na parte anterior, vimos como o golpe de 1937 instaurou o Estado Novo e seus tribunais de exceção. Agora, vamos detalhar o impacto devastador que este regime teve na vida cotidiana dos brasileiros, ao suprimir quase todas as liberdades fundamentais. Podemos afirmar, sem dúvida alguma, que os direitos humanos foram quase inexistentes durante o período em que vigorou o Estado Novo. O direito mais básico, o de ir e vir, foi suspenso. A liberdade de reunião foi extinta. Qualquer encontro poderia ser visto como uma conspiração. Mas a repressão foi ainda mais profunda, invadindo a esfera mais íntima da vida das pessoas. O sigilo de correspondência foi violado. Imagine não ter o direito de se comunicar com um amigo ou familiar por carta sem que o governo pudesse ler o que você escreveu. Por que essa medida? O governo, tendo chegado ao poder por meio de um golpe, sabia que o povo poderia se rebelar. Portanto, ao limitar a comunicação, limitando o contato e a troca de ideias, o regime impedia que a resistência se organizasse. As pessoas eram julgadas e condenadas pelo que escreviam em suas cartas particulares. A liberdade de todos os outros meios de comunicação, orais ou escritos, também foi aniquilada. A liberdade de expressão foi reduzida a zero. Os meios de comunicação, como rádios e jornais, não podiam divulgar qualquer ideia que fosse contrária ao governo. Hoje, discutimos os limites da liberdade de imprensa, mas é preciso lembrar que houve um tempo em que os jornalistas não podiam falar absolutamente nada que desagradasse ao poder.
Caso o fizessem, o destino era certo: os tribunais de exceção, as condenações, a tortura e todo tipo de tratamento degradante e inimaginável. O que é mais triste e paradoxal para muitos é que a mesma pessoa que foi, e ainda é, o símbolo das maiores conquistas sociais brasileiras, foi também a que ficou marcada por nos retirar praticamente todos os direitos. A regra era clara: o Estado mandava, e o povo tinha que obedecer. Esta foi a dura realidade do Estado Novo. Felizmente, essa noite, por mais longa que tenha parecido, chegou ao fim. Na nossa próxima e última parte, veremos como o Brasil começou a reacender as luzes da democracia com a Constituição de 1946. Parte 5. O renascer da democracia. A Constituição de 46. Após a longa e sombria noite do Estado Novo, que detalhamos na parte anterior, o Brasil finalmente começou a trilhar o caminho de volta à luz. Chegamos à Constituição de 1946. Um documento que muitos doutrinadores consideram o verdadeiro princípio da redemocratização brasileira. Foi com ela que os direitos sociais, os direitos civis e, em suma, os direitos da pessoa humana, começaram a ressurgir em nosso ordenamento jurídico. Depois do trauma do autoritarismo, a nova Carta Magna não apenas restaurou os direitos e garantias individuais e sociais, mas, em alguns pontos, chegou até mesmo a ampliá-los em relação ao que tínhamos em 1934. Uma das novas proteções foi a proibição do trabalho noturno para menores de 18 anos. Qual a lógica por trás dessa medida? É o reconhecimento de que uma pessoa até essa idade está em um intenso processo de desenvolvimento físico e psicológico. O trabalho noturno atrapalha esse desenvolvimento, pois o sono diurno jamais substitui o sono noturno em qualidade, afetando a saúde e o bem-estar do jovem. Foi uma medida de proteção à juventude. Outra conquista fundamental foi a garantia expressa do direito à greve. Antes, os trabalhadores não podiam se organizar e paralisar suas atividades para lutar por melhores condições. A partir desta Constituição, a greve foi reconhecida como um instrumento legítimo de reivindicação, dando mais força aos trabalhadores em suas negociações com os empregadores. Mas talvez a maior e mais impactante de todas as conquistas sociais desta época tenha sido a exploração do conceito de um salário mínimo capaz de atender às necessidades básicas do trabalhador e de sua família. Antes não havia um valor mínimo a ser pago. O salário era negociado diretamente, e em um país com alto desemprego, o poder de barganha do empregador era imensamente maior, resultando em remunerações baixíssimas. A implementação do salário mínimo foi uma revolução, pois estabeleceu um piso de dignidade. O empregador não podia mais pagar o quanto quisesse. Ele tinha que respeitar um mínimo legal. Ponto de ancoragem. Para consolidarmos, lembre-se destes 3 momentos-chave da era Vargas. Primeiro, a Constituição de 34, um boom de direitos sociais, como o voto feminino e as leis trabalhistas. Segundo, o Estado Novo, um retrocesso brutal, com tribunais de exceção e a supressão de quase todas as liberdades. E terceiro, a Constituição de 46, o início da redemocratização, que restaurou direitos e criou novas proteções, como o direito à greve e o salário mínimo. A analogia aqui é a de uma montanha russa, uma subida vertiginosa seguida por uma queda aterrorizante e, finalmente, o início de uma nova subida. Convido você a refletir: como as conquistas e os traumas desse período ainda influenciam o Brasil de hoje? Encerramos aqui esta análise da complexa Era Vargas.